Amados e queridos irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus, meus amigos, meus simpatizantes deste canal, a todos a paz do Senhor Jesus. Nós estamos com a última lição do nosso trimestre de adultos, o terceiro trimestre de 2022. Esta última lição nos traz como título Resistindo às Sutilezas de Satanás. Encerrando mais um trimestre, nós queremos no início deste vídeo, desta videoaula, trazendo subsídios para a nossa EBD, pedir que você que não é inscrito nesse canal, faça a sua inscrição agora. Clique nesse botãozinho vermelho aí embaixo, à direita do seu vídeo, e faça a sua inscrição gratuita. Nos ajude a levar mais conteúdos a mais pessoas, porque aqui nós temos esse objetivo, expandir o reino de Deus, falar das grandezas e maravilhas do Senhor e ajudar na EBD e trazer coisas assim importantes para a nossa edificação espiritual. Este canal tem o objetivo de pregar e divulgar a palavra de Deus para que vidas sejam salvas, libertas e transformadas pelo poder do Evangelho. A lição de hoje diz: resistindo às sutilezas de Satanás. O tema desse trimestre versou sobre os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. É o tema que nós desenvolvemos durante essas 12 lições, hoje com a lição de número 13, encerrando, tá bom? O texto áureo diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. A verdade prática nos diz: a submissão a Deus é a forma mais poderosa de resistir ao diabo. Então, para resistir ao inimigo de nossas almas, nós precisamos de nos sujeitar a Deus, e assim Deus nos dará forças para resistir ao inimigo, e então ele fugirá de nós pelo poder de Deus. De nós mesmos nós não temos condições, mas com Deus, com o poder de Deus, nós somos mais do que vencedores, tá bom? O texto bíblico está em Tiago 4:4-10, que diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão diz as Escrituras: o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes, dá maior graça. Portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. No início deste vídeo que traz subsídios para a nossa EBD, nós queremos agradecer a todos os alunos da Escola Bíblica Dominical de todas as igrejas que participaram conosco deste projeto durante esse trimestre, o terceiro trimestre deste ano de 2022. Nosso muito obrigado a todas as igrejas: Primeira Igreja Batista, Igreja Presbiteriana, Presbiteriana Renovada, Primeira Batista Renovada, Igreja Batista Renovada e Assembleia de Deus Shalom, Assembleia de Deus Madureira, Assembleia de Deus Missão. Nós agradecemos de coração aos nossos irmãos destas igrejas independentes que têm aí a Escola Bíblica Dominical com a nossa lição bíblica CPAD. Nosso muito obrigado a vocês de coração, aos professores, aos coordenadores, a toda a liderança da EBD e também aos nossos queridos alunos. Que bom ter vocês aqui. Indistintamente, não assim
olhando a denominação, nós queremos abraçar a todas as denominações. Igreja Evangélica, Igreja do Evangelho Quadrangular, Igreja Evangélica Congregacional, Igreja Presbiteriana do Brasil, não é? Igreja O Brasil para Cristo, todas as denominações. Olha, nosso carinho por todos vocês, tá bom? Chegamos ao final deste trimestre e estudamos ao longo dessas lições a respeito das sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo, como ele age sorrateiramente. Talvez na história da Igreja, esses ataques nunca estiveram tão sutis como agora e tão intensos como em nossa época. Então, amados, em todo sentido, somos chamados por Deus para resistir a esses ataques maléficos. Vamos orar mais, vamos jejuar mais, vamos consagrar mais as nossas vidas, vamos viver em santificação, em temor a Deus, para que o Senhor nos cubra com seu poder e nós possamos resistir ao maligno e vencer as hostes infernais. Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades, tá certo? Então, diante dos diversos ataques contra a Igreja do Senhor, as nossas armas não podem ser carnais. Nós não estamos lutando contra homens, contra mulheres. Nossa luta é contra os principados e potestades, contra os príncipes das trevas deste século. Então, para resistir e vencer o mal, né, isso nós temos que entender. Precisamos nos submeter a Cristo. Precisamos nos comprometer com as Escrituras, nos comprometer com uma vida cheia do Espírito Santo e, finalmente, ter um comprometimento com a igreja local, servindo a Deus de coração, vencendo os desafios da era presente. Nós estaremos, assim, cada vez mais vitoriosos, porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Nós observamos que estas lições, as 12 lições que passaram, nós observamos ali como a igreja genuinamente evangélica está sendo atacada. Por meio de várias sutilezas, o diabo tem procurado de todas as formas desviar a igreja do propósito de ser sal da terra, luz do mundo, desviar a missão da igreja para a qual todos nós como igreja fomos chamados. E, infelizmente, o que se observa em muitos círculos ditos aí cristãos, não é? É um evangelho diluído, um evangelho que se esfacela rapidamente. Vamos dizer assim, um evangelho flácido, em que há pouca ou quase nada de essência cristã. Isso é muito ruim. Em vez disso, há muita mistura, não é? Há muita mistura e pouca essência. Então, Deus nos chama, o Senhor Jesus nos chama a viver o verdadeiro evangelho. Precisamos voltar ao altar da oração, voltar a ter uma vida de santificação e de temor ao Senhor, e sempre lembrando do que aconteceu com o servo de Deus, Jó, quando o inimigo foi acusar aquele homem diante de Deus. Mas aí o Senhor disse que Jó o servia e o temia. Era um homem sincero, reto e temente. E todos conhecem a história e o fim que teve Jó, porque confiou e temeu a Deus. Nesta lição aqui, nós veremos como a igreja pode vencer resistindo às sutilezas do adversário. Para isso, nós veremos que a igreja só será vitoriosa na guerra contra o mal, contra o adversário, se centralizar sua vida e a vida de seus membros, não é? No Cristo poderoso ressuscitado, no Cristo glorioso, não é? Uma igreja que não tem uma mensagem cristocêntrica está fadada a fracassar, mas a igreja do Senhor não fracassará, porque é a noiva do Cordeiro. A igreja já é vencedora, porque adora a Cristo, serve a Cristo, está esperando a Cristo e vai subir
com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então, amados, mostraremos também que nenhum cristão sairá vitorioso nessa guerra se não possuir forte compromisso com a igreja local, se comprometer com Cristo e com a igreja. Por isso que existe o termo aí desigrejados para se referir às pessoas que estão vivendo à parte, vivendo alheio à igreja, não congrega e então fica à mercê. A Bíblia diz, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Comprometimento com uma vida centrada em Cristo. Então, essa primeira parte aqui, nós temos algumas coisas importantíssimas. Por exemplo, Cristo, ele é o Salvador, mas também ele é Senhor de nossas vidas. Então, comentando aqui rapidamente, trazendo alguns subsídios para a nossa EBD, vemos que Cristo é o nosso Salvador, porque em Atos 4:12 diz que em nenhum outro há salvação, nem em cima no céu, nem embaixo na terra. Em João 14, versículo 6, diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, o próprio Jesus dizendo. Então, ele é o Salvador, ele é o caminho, ele é a verdade, mas ele também é Senhor, ele quer ser Senhor da sua vida, da minha vida. Então, nós temos que ter o Senhor Jesus como aquele que manda na nossa vida, que dirige a nossa vida, que está no controle de nossas vidas, tá certo? Paulo, escrevendo à igreja em Corinto, ele disse aqui, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo. Então, Paulo colocava sempre Jesus no centro da sua mensagem e a sua missão era uma missão cristológica, uma missão de pregar Jesus, Jesus ressurreto, Jesus que salva, que cura, que batiza com o Espírito Santo e que leva o homem ao céu. Cristo como o Senhor. Se por um lado a igreja não deve esquecer-se de proclamar a Cristo como Salvador, por outro lado jamais deve se esquecer de que Ele é o único Senhor. Ele é o único Senhor. Quem recebe a Jesus como Salvador, não é, e tem fé e anda por fé, tem que saber que Jesus é Senhor de sua vida. Colossenses 2,6 como, pois, recebestes o Senhor, Jesus Cristo, assim também andai nele. Que maravilha! Então, é preciso estar comprometido com Cristo, o Salvador e Senhor de nossas vidas. Segunda parte, comprometimento com as Escrituras. A Bíblia é a inerrante, infalível e poderosa palavra de Deus. É a nossa regra de fé e prática. A Bíblia, ela tem autoridade sobre nós, sobre nossas vidas. A Bíblia, ela é o nosso mapa, é o nosso manual de doutrina bíblica. A palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É a espada de dois gumes. Então, a palavra de Deus, ela tem primazia em nossas vidas. Nós temos que nos comprometer com esta palavra. Então, a Bíblia, como revelação de Deus para nós, deve ter primazia. Não é que a Bíblia contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Vez por outra, nós vimos aí falsos mestres, falsos ensinadores ou falsos doutores questionando a autoridade das Escrituras, questionando sua atualidade. Entendem eles que a Bíblia está ultrapassada e que precisa ser atualizada. Balela! A Bíblia é a palavra de Deus nas suas várias versões. Nós temos uma riqueza de versões. Isso é maravilhoso. Nós temos a versão atualizada, a Nova Almeida atualizada, a versão revista e corrigida, versões diferentes, várias versões. É bom para compararmos o texto e observarmos ali os sinônimos das palavras, porque clareia melhor nosso entendimento. O Espírito Santo, que é o intérprete, nos ajudará, né, com as palavras sinônimas para entendermos o sentido real do texto.
Então, o Espírito Santo, ele é o intérprete das Escrituras. Ele nos ensina as Escrituras. Ele é o nosso mestre, o nosso professor. E nós precisamos saber que as Escrituras, elas são autoridades e a palavra de Deus, ela é lâmpada e luz para o nosso caminho. Assim, há uma tentativa consciente, sistematizada de minar a autoridade da Bíblia. E nestes dias que estamos vivendo, temos visto ataques frontais à Bíblia, à palavra de Deus. Nós temos que sustentar, né, a nossa fé e dizer que a Bíblia é a inerrante e infalível palavra de Deus. Então, ela é o livro dos livros, o livro único que traz a revelação de Deus para a humanidade. A revelação de Deus ao homem, e tal como está na Bíblia, ela é autoridade e ela é, sim, um livro sempre atual. Ela não necessita de atualização. A Bíblia é atual. Não é a Bíblia que tem que se ajustar a nós, mas nós temos que nos moldarmos pelas Escrituras. A Bíblia, ela traz o ensinamento, ela traz a orientação e ela tem autoridade sobre a minha vida e sobre a tua vida. Vamos obedecer, vamos temer a palavra de Deus. Como regra de fé e conduta, quando a Bíblia deixa de ser a revelação de Deus para nós, então ela também deixa de ser a nossa regra de fé e conduta. Se alguém quer minar a Bíblia e desfazer as Escrituras, pagará um preço muito alto, porque está escrito: aquele que tirar alguma coisa da profecia deste livro, será tirada a sua parte, a sua parte espiritual, a sua parte no livro da vida, a sua parte na bênção será tirada, perderá a bênção de Deus. Terá prejuízo e prejuízo muito grande. Então, se não fosse a mediação das Escrituras, preste atenção, se não fosse por intermédio das Escrituras, como nós saberíamos que se dobrar a ídolos e venerar é idolatria? O cristão se encontraria desnorteado na sua caminhada. Como saberíamos dos malefícios da idolatria se as Sagradas Escrituras não nos orientassem? Da mesma forma, como saberíamos que o adultério, o divórcio, a ideologia de gênero, etc., são práticas danosas que corroem e destroem o modelo de família idealizado por Deus? Como saberíamos? A Bíblia é a autoridade, a Bíblia, ela bate de frente, ela prega, ela fala contra essas práticas que danificam, corroem e destroem a família e conduz o homem a pecar contra Deus. Somente por intermédio da Bíblia temos orientações seguras e precisas sobre isso. Santa Bíblia, Palavra de Deus. A nossa Bíblia é o nosso livro de cabeceira, é o nosso livro que nos orienta. A Palavra de Deus, ela traz a revelação de Deus para nós. Ela nos revela Jesus, o nosso Salvador, revela os nossos pecados, as nossas misérias, não é? Mas também revela a graça de Deus sobre nós, a misericórdia do Senhor, que são grandes. Então a Bíblia é a santa e gloriosa palavra de Deus. Olha aqui, Bíblia linda, louvado seja o nome do Senhor. Que coisa maravilhosa. Então, vamos ver o comprometimento com uma vida cheia do Espírito Santo. Em Atos 1:8, o Senhor Jesus Cristo falou sobre o enchimento e o derramamento do Espírito Santo. Atos 1:8, ali diz que nós receberíamos o poder que viria do alto, que vem do alto, e então seremos testemunhas do Senhor. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Então, o Espírito Santo no plano da redenção é importantíssimo para ornar, para preparar, para nos deixar prontos para o arrebatamento. O Espírito Santo nos conduz a Cristo, nos santifica, não é?
O Espírito Santo nos trouxe a Cristo. Contudo, precisa ser dito que o viver em Cristo e na prática dos princípios bíblicos é impossível sem a ajuda do Espírito Santo. Paulo deixou essa lição bem clara quando escreveu os capítulos 6, 7 e 8 aos Romanos. Ali, Paulo, o apóstolo, mostra que é possível ter a consciência do pecado, lutar contra ele e assim mesmo continuar subjugado. De acordo com o apóstolo, por meio da lei do Espírito de vida que o cristão pôde vencer a lei do pecado e da morte. Foi por meio da lei do Espírito, né, de vida que o cristão pôde vencer a lei do pecado e da morte. Romanos, capítulo 8, versículo 2. Então, as Escrituras exortam o cristão a andar no Espírito com uma única garantia de satisfazer, não é? As Escrituras exortam o cristão a andar no Espírito como única garantia de não satisfazer os desejos carnais. Gálatas capítulo 5, versículos 16 e 17. Andai no Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Sem o Espírito Santo é impossível vencer as sutilezas do adversário. Precisamos viver uma vida cheia do Espírito Santo. Professor, reúna aí seus alunos na sua classe de EBD e coloque aí esse pequeno tema. Vida cheia do Espírito Santo. E reparta aí 2 ou 3 grupos e peça depois a conclusão desse estudo, desta reunião aí, para que eles possam partilhar entre si experiências e depois 1 ou 2 alunos possam dar um pequeno testemunho de como tem vivido uma vida cheia do Espírito Santo no temor a Deus. Isso é importante, é um pequeno método que a gente indica, tá certo? Comprometimento com a igreja local. É preciso nos comprometermos também, como igreja local, com a obra de Deus. A igreja é o corpo de Cristo e nós precisamos fazer a obra do Senhor aqui na terra. Precisamos nos comprometer com a igreja local. Escrevendo aos Coríntios, Paulo fala lá no capítulo 12, versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Quando um membro adoece, todo o corpo adoece. Não é? Quando todos estão sãos, sadios, o corpo está, não é, em perfeito funcionamento. Então, as Escrituras, elas falam do corpo da igreja, mostrando assim como o corpo humano funciona e como a igreja deve funcionar como o corpo de Cristo. Seus membros, né, serem todos ali sadios, né, participando ativamente das atividades da igreja. Nesse sentido, o aspecto local da igreja também fica muito, muito bem enfatizado. É uma metáfora que Paulo usou do corpo humano para com a igreja. Isso dá para entender e fica evidente que, assim como um membro do corpo humano separado perde a sua utilidade e até apodrece, assim também a igreja precisa ter seus membros congregados ali, unidos, né? Como disse o salmista, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Mas o inimigo de nossas almas, ele não quer isso. Ele quer desavença, ele quer divisão, separação, semeia contenda, partidarismo. Eu sou de Paulo, eu sou de João, eu gosto desse, não gosto daquele. Só Jesus, só Jesus. Então, vamos procurar harmonia, vamos procurar viver uma vida que possa ser pautada pela palavra de Deus e no temor do Senhor. O lugar e a importância de cada membro da igreja. A palavra igreja jamais deve significar templo físico. Um templo pode ser a estrutura arquitetônica, onde a igreja foi ali erguida, templo físico. A igreja, portanto, não é um prédio, um aglomerado de concreto. Ali é um templo, ali é um prédio. Agora, a igreja do Senhor somos todos nós. Somos todos nós que fazemos parte da igreja do Senhor. Então, ela é o corpo de Cristo, os seus membros reunidos. Membros e congregados fazem parte
do corpo de Cristo, que é a igreja. Então, biblicamente, cada membro da igreja, assim como o corpo humano, possui seu lugar e função, não é? Um desigrejado é alguém que, por alguma razão, não conseguiu exercer sua função de membro no corpo de Cristo. Então, logo está separado da comunidade dos santos, porque ele mesmo se afastou. Então, que possamos buscar essas pessoas e orientá-las a viver integrados no corpo de Cristo, na obra de Deus. Chegamos ao final de mais uma pré-aula, de mais subsídios para a EBD, última lição, não é, que nos fala sobre esse assunto tão importante que é resistindo às sutilezas de Satanás. Então, nosso propósito aqui, como escreveu bem o comentarista da lição, foi mostrar os ataques sutis do inimigo contra a igreja e procurar destacar as estratégias para que o povo de Deus permaneça firme na resistência contra esse maligno, que é inimigo de Deus e inimigo da igreja. Sabemos que os dias são difíceis, os dias são maus, mas o Espírito Santo é o guia, é o auxiliar da igreja que ajuda a conduzir o santo rebanho do Senhor até a terra prometida, a terra celestial, a glória celeste. A todos, nosso muito obrigado, professores, coordenadores, superintendentes de escola bíblica dominical, classes de adultos, também os nossos alunos do sexo masculino e feminino. Nosso muito obrigado a todos vocês pela consideração, pela atenção, pelo carinho. Está vindo aí mais um trimestre de lições maravilhoso, que nos fala aí sobre um assunto maravilhoso no livro de Ezequiel, tá bom? A todos, nosso muito obrigado e até um próximo vídeo, se Deus nos permitir. Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai, santo e soberano Deus, te agradecemos pelo privilégio de mais uma oportunidade de estar diante desta tela para falar do teu amor, para cooperar com a Escola Bíblica Dominical, trazer subsídios para as aulas da EBD. Senhor, nos dê sabedoria, graça, discernimento, orientação e que a tua palavra seja cada dia, Senhor, disseminada e muitas vidas absorvam e possa viver no temor do Senhor e possa aproveitar grandemente essas aulas de Escola Bíblica Dominical. A todos, nós queremos te pedir a tua proteção, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, Senhor. Nós te pedimos assim e te agradecemos para sempre, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. A todos vocês, o nosso muito obrigado e até um próximo vídeo, se Deus nos permitir.